Então, bom dia a todos. Hoje eu e a incrível Camila aqui, que está junto com a gente, iremos apresentar o seguinte tema para vocês. Deve que deve, observa. Observa. Algum comentário sobre o título da palestra, Camis? Mande aí para a gente. Ainda não. Pessoal, fiquem à vontade para fazer pergunta no chat, tirar dúvida, fazer comentários. Se quiser interromper a palestra em algum momento, pode perguntar no chat que a gente vai respondendo. É isso aí, gente. Como a Camila disse, qualquer momento, tem dúvida, pergunta no chat, a gente vai estar monitorando o chat, vai estar respondendo. A gente quer que essa palestra aqui seja uma palestra interativa e que agregue muito valor para vocês. Primeiro aqui, uma declaração de Safe Harbor, né? Mas é algo mais só para vocês terem ciência de alguns pontos. Primeiro eu convido aqui a Camila, né? Sempre ladies first, para ela se apresentar. Bom, pessoal, prazer, meu nome é Camila. Estou aqui na Oracle há quase 6 meses, trabalho na Squad de Innovation e Dev, mais precisamente com serviços de observabilidade. A gente deixou aí, né, nossos dados para vocês quiserem adicionar no LinkedIn. Se tiver alguma dúvida depois e quiser mandar diretamente um e-mail para a gente, uma mensagem no LinkedIn, fiquem à vontade. E passo a palavra para o Raka. É isso aí, gente. Aqui, eu, Vinícius Camila, ao lado de ninguém mais... eu diria assim que não seria uma escolha melhor do que a Camis aqui para estar comigo. No caso, meu nome é Vinícius Camila, eu trabalho aqui na Oracle já há... Eu acho que vai fazer 10 anos esse ano que eu trabalho aqui. Pouquinho, né? E assim, gente, eu já trabalhei como developer, já trabalhei como arquiteto, como líder técnico, e entre vários outros cargos que a gente tem aqui dentro da Oracle, pós-venda, pré-venda, gerente de contas, enfim. Já atuei em vários papéis, então, assim, espero que a minha experiência um pouco mais genérica, ela agregue bastante aqui para o dia de hoje. A mesma coisa que a Camis, né, gente? Tem aqui o meu LinkedIn, vocês podem também, se quiser, escanear os QR Codes para se conectar com a gente. Tem também e-mail. Então, gente, dúvidas, questionamentos, se vocês quiserem conversar, até sobre um aconselhamento, discutir solução, a gente está disponível para conversar com vocês nas redes sociais. E também a gente pode se aproximar mais aí. Opa, caralho! De spoilers. E a ideia aqui é a gente se conectar e cada vez mais passar bons insights para vocês e também vocês trazerem bons insights para a gente, porque a gente quer muito ouvir vocês, o que vocês acham, o que faz sentido, e isso para a Oracle e para nós como profissionais é muito importante. E a primeira coisa que vocês já viram o spoiler, a gente trouxe esse vídeo aqui, mas para vocês refletirem um pouco. Então, bom dia, vamos acordar, gente. Tava com áudio, Camis? Tava sim. Maravilha, maravilha, gente. Na verdade, a gente trouxe esse vídeo aqui eu diria que nem um duplo sentido, um triplo sentido, né? Cara, primeiro que a gente precisa acordar, né? Porque tá de manhã. E para quem me conhece, assim, sabe que para mim 11 horas da manhã é muito cedo. Boa. E também, assim, gente, a gente como profissional, a gente não pode ser alguém que está dormindo, né? E contar com a sorte dos eventos. Que eu vejo que, assim, é algo que acontece muito quando a gente tem um problema muito grave e a gente que é dev, às vezes a gente não faz ideia de como a aplicação se comporta em produção.
Então, acho que é importante a gente ter essa reflexão de estar sempre acordado. E é isso, gente. Agora que a gente está acordado, e aí, Camis, o que você me diz? O que está acontecendo? E aí? Gente, Vamos agora descobrir? a gente precisa descobrir aonde caiu o tijolo e o que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que eu pensaria, qual que é o papel de nós desenvolvedores quando a gente fala de observabilidade? A gente trouxe esse desenho aqui, que esse cara aqui, que todo mundo fala que é maneiro, que é legal, e de fato é. De fato, todo mundo gosta disso aqui, todo mundo gosta de DevOps, todo mundo, desde o presidente da empresa até o desenvolvedor júnior, o estagiário, ele gosta de DevOps porque, é uma coisa que faz totalmente sentido. E não só faz totalmente sentido, que é algo que está virando uma tendência de mercado. Assim, na verdade, eu não diria que está virando uma tendência de mercado. É uma forte tendência no mercado. E hoje, praticamente todos os novos projetos, eles acabam sendo implantados nesse modelo. E acaba também tendo uma mudança cultural nas corporações para adotar o modelo de DevOps. Camis, você que viveu muito a área de operações, viveu também DevOps, que tem alguma coisa a comentar sobre isso? Basicamente, pessoal, o ciclo de DevOps é algo que todo mundo tem que conhecer. A gente sabe que aqui na palestra hoje não tem gente só que já é dev, mas tem gente entrando para o mundo, né? Aprendendo, conhecendo, descobrindo. Então, o ciclo de DevOps ele é algo que vocês têm que estudar, têm que conhecer. É uma imagem bem conhecida para quem já está no meio, para quem já está trabalhando. Mas, basicamente, esse ciclo ele explica o papel e responsabilidade tanto do dev quanto do ops, que é o pessoal operacional. Mas a ideia é trabalhar num ciclo em conjunto, do início ao fim. Então, assim, quem está entrando na área, não conhece conceito, estudem. Eu vou até achar aqui alguma documentação explicando melhor sobre o ciclo de DevOps e vou jogar no chat para vocês, tá bom? Gente, eu morro de vergonha disso, mas assim, se vocês procurarem no Google, tem um artigo que eu escrevi sobre DevOps. Bacana. Faz muito tempo e, assim, escrevi com as minhas palavras o que eu entendo por DevOps. Mas vamos lá. Como a gente consegue ver aqui na imagem, a gente escolheu essa imagem, óbvio que sem direitos autorais, como tudo nessa apresentação, a gente escolheu algo bem claro, né? Assim, que, para todo mundo que tem uma base de desenvolvedor e, sei lá, a pessoa, ela está começando agora, ou ela já é um profissional mais experiente, começou lá atrás, como eu, por exemplo, a pessoa, ela vai estar muito mais... vai ser muito mais natural para ela entender aqui o ciclo de planning, o ciclo de coding, o ciclo de building, de testing, que é aonde o developer ele tem, de fato, uma participação forte nos projetos. E quando a gente fala do teste para frente, aí a gente já entra dentro do que antigamente os profissionais de operação faziam, que é essa parte de release management, de deployment, de operação e de monitoramento da aplicação. Então, assim, gente, é algo assim que basicamente está unindo dois mundos e a gente, como developer, a gente tem que aprender a observar e a gente tem que entender o nosso papel dentro de observabilidade. Aí, sabendo disso, deixa eu ver. Cami, você já vai me fuder colocando o negócio. Gente, se tiver erro de português, eu juro que a Camis viu a gente montando essa apresentação. O meu computador não tem autocorretor para português. Ele tem o corretor de inglês, aí caga tudo. Aí, mas eu já não sou bom. O Haka é do mundo. O Haka é basicamente um gringo. A gente está tendo
a ilustre presença dele no Brasil, mas por pouco tempo. Já já ele está pelo mundo, pessoal. Ele viaja aí, tipo, o mundo inteiro, então o português dele está com um pouco de dificuldade porque ele fala mais outras línguas, espanhol, inglês, o hack é trilingue, né? Outro nível. É nada, gente. Assim, o problema é que a gente acaba não fazendo nada direito. Mas, assim, como tudo, a gente sempre tem ferramentas e também tem approaches para que a gente consiga contornar essas dificuldades e problemas e tornar a nossa vida muito mais simples. Então, aqui, gente, voltando para o assunto, né, de observabilidade DevOps, vamos lá. A gente separou aqui, o que, assim, habitualmente a gente entende como fases aqui, onde a gente tem atuação forte do DevOps, e com esse novo approach de DevOps, quais são as atividades de observabilidade, de operação, que vão acabar influenciando no trabalho dos developers? Então, a gente coloca aqui na fase de planning. Vai lá, Camis, o que você acha que acontece na fase de planning? Sem olhar para o slide. A gente planeja todo o ambiente, né? Aquilo que vai ser entregue. A gente analisa, identifica melhorias, sugere eu acho que a gente, por exemplo, prioriza, né, também. Sim. Prioriza o que precisa entrar primeiro, o que precisa entrar depois, várias coisas. Então, assim, dentro daqui, a gente vai ter análise, a gente vai analisar e sugerir melhorias. É algo que a gente vai acabar fazendo aqui, que é uma atividade que vocês vão esbarrar em observabilidade. Quando a gente fala da parte de coding, porra, cara, developer, ele tem que codar, assim, porque é a mesma coisa que você falar que o cozinheiro não cozinha, tipo, é o que ele veio para fazer e nasceu para fazer. E dentro aqui da codificação, a gente tem uma questão muito importante quando a gente fala de observabilidade. As aplicações e os desenvolvimentos, eles estão sendo instrumentados para que lá na frente a gente consiga ter uma visão do que está acontecendo. E essa parte da codificação, a gente acaba fazendo a instrumentação. E seguindo aqui, quando a gente fala da fase de building, que, gente, quando eu era developer, gente, como eu sofri e chorava com essa parte, porque, gente, essa parte, ela assim, é um pé no saco, porque, assim, você faz... a gente que é developer, a gente sempre tem aquela coisa, porra, mas eu fiz na minha máquina funciona. Que basicamente a gente... Aí sobe para o servidor, nada roda, né? Exatamente. A gente monta o nosso pacote ali, aí sobe, porra, cagou tudo. Não tá funcionando. E aí, nesse momento, pessoal, é que é importantíssimo você entrar com observabilidade. Porque a parte de observabilidade e instrumentação, ela não é só feita para colocar em produção, é feita para colocar em ambiente de dev, de HK, homologação, né? Exatamente por quê? Porque no momento que você vai codando, que você vai subindo a aplicação, você já consegue, com uma monitoração instrumentada, conseguir identificar o que está acontecendo, o que está rolando, se tem alguma coisa fora do normal. Então, assim, durante o período do build, do code, se você já tiver uma monitoração dentro do seu ambiente de HK ou Dev, você já consegue ir trabalhando na melhoria antes mesmo de você jogar o deploy. Ou seja, você já vai observar, vai ter a visualização e já vai conseguir trabalhar em cima disso. Inclusive, você vai conseguir observar o que acontece com o seu deployment e muito provavelmente entender por que ele não está indo para frente. Exato. Então, isso é algo muito importante. E, gente, olha só, já vou dar um recado aqui para vocês. Não vão embora, que eu vi que diminuiu aqui o número de pessoas que estão assistindo. Não acredito que vocês estão me traindo. Vai ter mão na massa, a gente vai ensinar coisa para vocês. A gente é legal. Mas, porra, a gente é muito gente boa, olha isso. Pô, fiz um coraçãozinho aqui, isso não vale nada. E assim, a gente vai falar sobre tudo isso, vai falar sobre ferramentas e a gente vai mostrar um cenário funcional para vocês na prática de como esse tipo de ferramenta pode ajudar aí no dia a dia de vocês. Ó,
O Acácio aqui já respondeu aqui, ó, go. Vamos que vamos. Aí, gente, seguindo aqui, testes, a mesma coisa. A gente precisa analisar o resultado dos testes, entender o que rolou durante os testes e também fazer as correções. Então, porra, nada mais justo que o título da palestra, né? Porra, dev que é dev, observa, gente. Olha aí. O tempo inteiro. O tempo todo. Quer dizer, gente, assim, a gente vai contar um truque para vocês mais para frente, assim. Fiquem tranquilos que, assim, não é porque agora vocês têm que observar que vocês vão gastar tanto tempo com isso. Então, fiquem tranquilos. Exato. O ponto disso tudo é que, uma vez que você code, suba a sua aplicação, faça o build, o teste, você tem observabilidade por trás, você tem ferramentas te entregando a visão da sua aplicação, você vai conseguir resolver os problemas muito mais rapidamente. Imagina você ter que ficar lendo milhares de telas de linhas de código, ter que ficar testando passo a passo, tendo observabilidade, você já vai direto na causa raiz, você já consegue identificar o que está fora do normal, né? Boa, para chamar os amiguinhos. Os inimigos, não. A gente quer ver todo mundo rico, gente. Todo mundo rico, ganhando dinheiro, fazendo o que quer da vida. Vamos lá. Aí, quando a gente olha para o que a gente chama tradicionalmente de atividade de operação, né, Cami? Você que é mais da área, fala aí para gente. Como a gente deveria chamar isso? A gente deveria chamar de só tristeza, choro, porrada, tiro e bomba. Não, né? E redução da qualidade de vida e muitas noites em claro, talvez? Um pouco, hein? Mas tudo isso melhora quando a gente é organizado, quando a gente tem ferramentas para apoiar. E quando o time de Dev e Ops, eles trabalham de forma assíncrona, trabalham, tipo, juntos do início ao fim. Porque, assim, a gente fala muito... Eu vou até voltar nessa questão do ciclo de DevOps, né? Porque é uma área chamada Dev e outra chamada Ops, mas que elas trabalham em conjunto e tem que trabalhar em sincronia total, pessoal. E aí, tipo, essa parte aí a gente colocou como atividade de Ops, mas o Dev ele tem que ficar até o fim. Porque ele precisa disso. O cara de Ops precisa de Dev e Dev precisa do cara de Ops. E eu vou ser bem honesto, assim, porque eu já vi os dois lados e, assim, porra, a gente que é Dev é muito foda. E o pessoal de Ops, eles precisam muito da gente, porque, assim, eles sabem muita coisa que a gente não sabe, mas a gente tem o Paranauê secreto que eles não sabem fazer, que é codar. E vocês vão ver como isso faz toda a diferença. Total. Mas, voltando aqui para o PPT, né? Senão a gente acaba aqui o horário e a gente não apresenta porra nenhuma para vocês. Vamos lá. Na fase de release, não tem muito o que fazer, né? Porque, porra, recebeu a release, vocês já testaram antes. Já entregou? Aí vamos falar assim, vocês testaram direito, né? Que é o que as pessoas esperam. Aí, beleza, chegou no deploy. Chegou ali na hora da virada em produção, todo mundo que é developer e já participou de uma virada de produção em um modelo tradicional e está entrando uma funcionalidade crítica ou é um sistema crítico, provavelmente o dev que fez as alterações ali, arquiteto e boa parte do time, ele acaba passando a madrugada ali da entrada de produção juntos. Por quê? Porque ele precisa analisar o comportamento do deployment, ele precisa analisar o comportamento dos usuários depois que a aplicação entrou, então para ter um go live bem sucedido, e precisa também analisar o comportamento da aplicação, saber se está tudo certo. Então, veja que tudo isso, mesmo no modelo tradicional, ainda são atividades que o developer ele precisa saber fazer. E é algo muito complicado, porque eu falo isso porque eu já sofri muito na vida com isso, mas muito mesmo, gente, assim, de, sei lá, passar 3 dias sem dormir, porque uma coisa entrava em produção, quebrava e a gente não sabia como resolver. Por quê? Porque o ambiente de produção, muitas vezes, é totalmente diferente do ambiente de testes, de desenvolvimento, que é o que a gente usa. E muitas vezes, assim, por coisas óbvias, né? Tipo, porra, é muito caro a gente manter uma estrutura de produção igual em desenvolvimento. E
E outro ponto, óbvio que aí já... Gente, desculpa, eu viajo muito, mas eu vou falar mesmo assim. Quando a gente fala de cloud, cloud acaba ajudando muito nisso. Então, assim, no caso, assim, como o cloud ajuda muito nisso, porque a gente consegue ter os ambientes sob demanda. E uma coisa que a gente vai falar mais para frente, né, que é a parte ali de infrastructure, que a gente sempre escuta, né, de automatizar a infraestrutura, criar ambientes sob demanda. Beleza. Aí, quando a gente chega aqui na parte de operar, a mesma coisa. O developer ele precisa estar envolvido nesse ciclo, porque é aquilo, né? Principalmente quando a gente fala de DevOps, mas até numa abordagem mais, digamos assim, arcaica, né? Que é da época que eu programava, digamos. Porra, você precisa para você voltar lá atrás e trazer novamente os insights e entender o que você precisa priorizar para entregar e ter a evolução do produto de vocês. Ou até mesmo do projeto, né? Tipo, assim, às vezes você acaba tendo que mudar as fases do projeto de acordo com algum problema ou alguma nova demanda que surgiu. E é importante a gente que faz essa parte de arquitetura, de desenvolvimento, a gente está envolvido nessa parte. Então, aqui, na parte de operação do workload, o dev ele vai entrar ajudando a operacionalizar o workload, e a mesma coisa, ele vai analisar comportamento de aplicação, usuário, e também em incidentes críticos, o dev ele vai acabar tendo que ajudar a descobrir o que aconteceu para fazer o negócio voltar. Assim, quantas vezes não me ligaram do nada, assim, que no começo da minha carreira eu era consultor, então eu implantava projetos, e meu chefe me ligava do nada e falava assim, olha, Raca, o cliente tal, ele deu um problema lá naquele negócio que você entregou para ele. Porra, você precisa analisar e ajudar ele a resolver. Então, assim, mesmo antigamente, isso aqui era algo atípico. E hoje, isso é algo normal. Ainda mais quando a gente fala do approach de DevOps. Aí, vamos lá. E no final, a fase de monitoramento. Aí, assim, gente, vocês estão de sacanagem comigo se o monitoramento, na fase de monitoramento, a gente não tem observabilidade. Assim, para mim não faria sentido. Então, aqui em monitoramento, a gente faz tudo. A gente instrumenta, a gente operacionaliza, a gente analisa. E é isso. E com isso, a gente chega na nossa conclusão aqui de qual é o papel do dev. E eu não sei se vocês perceberam uma coisa em relação a tudo que a gente escreveu aqui nesse slide. Vocês repararam? É um ponto legal, pessoal. Alguém quer escrever no chat se vocês identificaram alguma semelhança, alguma similaridade? E acho que ninguém está prestando atenção, não. Ninguém colocou nada, não. Tá gostando, hein? Não, o pessoal não tá gostando. Pô, já diminuiu ali. Tava 46, agora tá 45. Só. Ó, tava 44, voltou para 45. Ó, estamos ganhando público. Ou a pessoa entrou, olhou e falou assim, ixi, que merda. mas vamos lá, gente. Então, a gente vê aqui que as palavras aqui, elas sempre se repetem. Então, assim, a gente precisa analisar, a gente precisa instrumentar, e a gente precisa... Nossa, eu sou tão bom que eu já esqueci outra palavra, peraí. A gente analisa... E a gente precisa operacionalizar. Exatamente. E a gente chega numa conclusão assim que é aquilo, né, gente? Vocês ouviram 23 minutos de palestra para quê? Porra, é o óbvio. Basicamente são 3 palavras, tipo, que fazem todo o contexto. Então, basicamente é isso. O que a gente faz? Operacionaliza, analisa e instrumenta. Fez isso. Exatamente. Como diria a minha mãe... Aprendeu a fazer essas 3 coisas... Porra, é igual assim quando o cara te fala na faculdade, assim, se você aprender a programar em uma linguagem, aprender bem, porra, tá top.
para aprender as outras é fácil. Vai ser mais ou menos a mesma coisa aqui, só que muito mais fácil ainda. Porque Sim. vocês vão ficar muito loucos quando vocês verem os Paranauê secretos. Então, vamos lá. Aqui, eu juro para vocês, eu tinha feito um slide muito maneiro, que eu ia dar a opção para vocês de escolher por onde vocês queriam começar, mas estava ficando muito feio. E como eu sou meio paranoico com essas coisas de alinhamento, então Toque a gente total, resolveu gente. tirar. Toque total. Sou uma pessoa horrível, assim. Palavra... Não, tem toque e escreve errado, tipo, muito contraditório. Mas para a imagem, gente, se tudo não tiver centralizado, esse PowerPoint aí, ele me fez refazer algumas imagens umas 25 vezes, hein? O problema é que eu sofro com isso. Mas vamos lá, gente. Então, a primeira parte que a gente vai falar é sobre a análise, né? Que eu acho que é o skill mais importante que o dev pode ter aqui dentro de observabilidade e é o que vai, digamos assim, fazer mais sentido o dev estar inserido nesse contexto, porque, porra, o dev escreveu aquela merda, ele sabe em qual linha de código passa quando ele clicou, sei lá, na operação de vender o produto, de passar o cartão de crédito. Pô, ele é o dev, ele sabe o que aconteceu ali. E aquilo, gente, vamos deixar de ser preguiçoso e escrever lá as linhas de logger para a aplicação logar, senão essa coisa aqui não funciona direito. Então, quando a gente fala de análise, a gente vai entrar aqui em alguns pilares principais, né? Que seria análise da performance da aplicação, análise da performance do usuário e análise de incidentes. Então, assim, análise de aplicação, porra, o que eu preciso entender? Eu preciso entender, assim, qual é a performance da minha aplicação. Então, assim, o meu serviço e, sei lá, vamos pensar em uma aplicação de qualquer coisa. Pensa no e-commerce. Não. Bota no, eu quero ver quem está na palestra. Bota aí no chat um exemplo aqui para gente, um exemplo de aplicação para a gente usar aqui em todos esses temas que a gente vai falar. Aí vocês podem colocar alguma coisa que vocês estão trabalhando, aí a gente já escolhe isso. Uma coisa que esteja estudando, Power Apps. Ixi, o problema é que eu não sei o que é Power Apps. Me ajuda. Também não. Gente, a gente vai lá, manda escrever e não sabe o que tá falando, Se eu tivesse outra tela aqui para colocar... Se eu tivesse outra tela aqui para colocar... não fala que é PHP, pô. Essa aplicação faz o quê? Esse Power Apps. Ele, sei lá, ele é CRM, ele é o quê? Ele é framework? Framework não vale, porque framework dá para fazer qualquer coisa. A Camila vai procurar no Google que ela tem tela disponível, eu não tenho. Power Apps, vamos falar de uma aplicação da Microsoft, gente. Vamos falar do concorrente não. O inimigo não, gente. E o que ela faz? Mas o que ela faz, Camis? É um conjunto de aplicativos, serviços e conectores, bem como uma plataforma de dados que oferece um ambiente de dev rápido de aplicativos para a criação dos apps. Aí, ó, a gente pode falar sobre é uma plataforma de desenvolvimento e de integração que a gente pode desenvolver nossas funcionalidades. Perfeito. Isso mesmo, Débora. Bote no chat. Integração é Oracle. Acho justo. Acho Oracle. A gente tem que defender quem paga o salário da gente. Ajudou a Cássio. Vamos lá. Aqui, bom, gente, eu vou falar o título porque eu gosto muito de falar ele. Gente, dev que é dev observa e analisa a performance da aplicação e a experiência do usuário. E o que a gente vai trazer aqui para fazer isso? A gente vai trazer ferramentas de APM. Aqui a gente colocou um exemplo de como é a nossa ferramenta de APM. Então, a gente consegue trabalhar monitorando o comportamento dos usuários. Então, entendendo lá para os usuários, por exemplo, sei lá, os usuários que acessam a minha aplicação a gente vai no identificar litoral norte de São Paulo, sim.
assim, eles estão tendo um delay muito grande para conseguir, sei lá... Colocar um item no carrinho. Para colocar um item no carrinho. Aí, isso eu vou conseguir ver aqui, ó, na geolocalização, que o pessoal do litoral norte de São Paulo está sendo afetado e está tendo a performance distorcida. E isso a gente consegue ver, óbvio que a funcionalidade, tudo isso aqui, os dashboards são customizados, mas é algo que a gente pode fazer monitorando o front-end da aplicação. Então, tanto front-end mobile quanto front-end web, a gente tem essa possibilidade de colocar ali os agentes de APM, e com esses agentes a gente consegue obter essas métricas e também a gente consegue analisar. Então, aqui, via também monitoramento sintético, que o monitoramento sintético, gente, é algo incrível. Tipo, quando você tem aquele negócio que foi construído, sei lá, em 1990, e ninguém aplicação sabe como... legado. Exatamente. Ninguém sabe como aquilo funciona. A pessoa que escreveu essa merda, ela morreu, tipo, há uns 10 anos. Então, assim, quando tem isso, uma coisa que, assim, a gente não precisa usar só para isso, mas a gente pode utilizar é o monitoramento sintético. Por quê? Porque eu faço scripts, onde eu faço scripts de teste, e esse teste ele vai rodando ali os cenários funcionais da minha aplicação. Então, tenta marcar uma consulta com o médico, abre a agenda do médico, e de tempo em tempo o monitoramento sintético ele vai batendo ali e vai vendo o resultado. E fala assim, demorou 1 segundo para retornar a agenda do médico. Agora demorou 2 segundos. Pô, a gente já tem algo... travou nessa tela. Então, ele travou nessa tela, deu um erro. Exatamente. Vai te dar todos os insights para você identificar como a sua aplicação está se comportando. Então, assim, teste sintético é maravilhoso, pessoal. Você vai lá, deixa rodando. Na hora que ele tiver algum problema, tiver alguma questão de queda de performance, você já vai conseguir identificar e começar a trabalhar. Isso não vai ser uma dor, provavelmente, do desenvolvedor. Mas, assim, uma coisa que o povo de operação e a Camila vai poder dizer melhor do que ninguém, que eles reclamam muito, assim, porra, a área de negócio, ela ligou aqui para reclamar disso e eu não vi que isso estava com problema. Então, assim, o monitoramento sintético, ele ajuda muito nisso. Por quê? Porque ele simula a navegação de um usuário, a execução de uma funcionalidade, e quando esse teste sai distorcido, significa que o seu cliente lá na ponta, ele não está conseguindo usar. Ele vai ser afetado. Exatamente. E com isso, se você conseguir ver isso e agir antes da sua área de negócio, ligar para você, antes do presidente da empresa ligar para você e falar assim, tava aqui e não sei quem me contou que não está conseguindo usar o app da empresa para, sei lá, para fazer uma compra, para pagar uma nota fiscal. Então, assim... Então, você vai se resguardar. A gente evita esse tipo de problema. E dentro aqui dessa parte de APM, a gente tem também essa visão de Service Map. Então, principalmente quando a gente fala de aplicação que roda com microserviço, isso é algo que faz muito sentido, porque assim, você começa a entender como que está a performance no seu microserviço 1, que se comunica com o seu microserviço 2, e você sabe quem é o ofensor e quem que está dando o erro. Então, você consegue ter essa visão, tipo ali de uma arquitetura muito complexa, principalmente nos approaches modernos, né, onde a gente tem essa questão de containers, de microserviços. Você consegue saber exatamente quem é o vilão da história. E sabendo quem é o vilão da história, é muito fácil da gente conseguir identificar qual é o problema. Aqui a gente tem alguns exemplos de usuários que poderiam, mas eu acho que não vale a pena a gente discutir, porque o foco aqui é developer, e a gente trouxe esse slide, acho que mais porque ele é bonito e a gente gosta do alinhamento e das cores. Aqui também é um pouco mais sobre analisar a aplicação e analisar também a experiência do usuário.
Então, aqui a gente mostra uma outra visão aqui de APM, mas também com as mesmas funcionalidades. Então, aqui, ó, falando de Service Map, ele consegue mapear aqui a estrutura do banco, né? Então, o que está sendo enviado para o banco, o que está chegando em cada serviço, latência entre eles, serviços que vão bem e vão mal. Então, você consegue monitorar o componente, como que está o status dele. E fora as métricas, isso, exatamente, a infra. E fora as métricas de tempo, né? Então, assim, pô, trabalhei num cliente, não vou contar o nome, mas assim, quando eu cheguei nesse cliente, ele demorava 10 minutos para emitir uma nota fiscal de serviço. Pô, isso é um problema, né? Tipo, você vai lá, você paga, aí você vira as costas, pô, não recebi a nota fiscal, como que eu lanço o meu reembolso? Que era uma empresa de uma clínica médica. Então, assim, pô, como que eu vou fazer o meu reembolso do plano de saúde se não chegou a nota? Então, isso é um problema. É um problema que facilmente a gente identificaria com uma ferramenta de APM. Vamos lá, gente, que eu falo muito, já passou meia hora, a gente tem que correr. Além da ferramenta de APM, eu acho aqui que o que faz mais sentido para a gente, faz também muito sentido, é uma ferramenta de análise de logs. Por quê? Porque a gente consegue, todo mundo que é dev sabe a merda que é ficar analisando log. Aí você tem que pegar arquivo de 1 tera, linha a linha, e olhar o que acontece. Então, por aqui, a gente consegue fazer as consultas, né, como se fosse num LK, por exemplo. Só que não só isso, a gente consegue criar dashboards e também alavancar as coisas utilizando inteligência artificial. Então, eu consigo classificar os logs. Então, vocês vão ver isso num cenário um pouco mais próximo do real, que a gente vai colocar ali na parte de mão na massa. Mas, assim, basicamente é isso. E o legal dos logs é que você consegue olhar logs de diferentes camadas da sua aplicação simultaneamente. Então, você fazendo isso, você consegue ter um pouco ali da mesma visão que o APM ele traz para você. Então, você vai conseguir ver assim, pô, antes de começar a dar esse cenário anômalo, que tem, sei lá, um erro 500, por exemplo, eu percebi que eu comecei a ter um número muito grande de um warning X. Então, você já consegue se direcionar muito mais fácil para uma linha de investigação, e quando você está desenvolvendo também, você consegue enxergar isso como a sua aplicação como um todo, né? Como um outro componente, ele pode estar afetando, sei lá, se a gente for pensar em Java, o consumo de memória de uma JVM, por exemplo. Então, tudo isso, os logs, eles vão conseguir te ajudar, porque você vai conseguir identificar essas coisas. Porra, o que estava acontecendo antes de um evento? O que estava acontecendo durante? O que aconteceu depois? E também para várias outras situações, né? Entrou um workload em produção. Como estavam, o que ele estava logando antes, o que ele está logando depois. Então, você consegue também comparar tempo contra tempo. Então, tipo, a melhor parte, pessoal, desculpa até te interromper, Raca, que todos os dashboards são totalmente customizáveis. Então, pensa o seguinte, vocês já podem, tipo, fazer a ingestão dos logs e começar a pensar, cara, qual é o principal erro que eu posso tomar aqui? Deixa eu dar uma olhada no log. Deixa eu ver as tendências. Tinha 55, agora tem 54. Pelo menos a gente saiu do número que a gente entrou. Mas não vai embora, não. A gente estava com 44 uma hora, já aumentou 10, hein? Estamos ganhando público. E assim, ferramenta sensacional, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre ela, tem ainda mais um slide para falar sobre o tipo de log que ela comporta e tudo mais. Mas assim, a questão de você ter um dashboard customizável, ter machine learning, ter IA por trás para te ajudar a analisar, tipo, tendências, para te ajudar na hora do incidente. Que na hora do incidente, gente, quem já participou dessas coisas, principalmente de empresa grande, aí o cara, ele pega os logs da última hora, aí, sei lá, ele te manda um zip de 100 megas. Aí quando você abre esse zip...
quando você abre esse zip de 100 megas, na verdade, cara, sei lá, tem uns 2, 3 gigas de log. E, pô, como que você consegue analisar isso de maneira rápida? Utilizando o Linux, eu vou falar que eu sou das antigas, né? Eu lembro que a gente pegava, a gente fazia uns greps para ler os arquivos, achar os erros, ver quanto tinha. Mas, porra, era muito complicado da gente conseguir. É legado também, isso daí. Já não trabalha mais dessa Exatamente. forma, pessoal. Muito trabalhoso, muito trabalhoso. Não, gente, até em open source, que é um dos pilares aqui da nossa stack de observabilidade e monitoramento, a gente consegue fazer esse tipo de pesquisa, que ajuda muito na resolução, mas o que ajuda mesmo, gente, todo mundo sabe, assim, tá vendo a tendência aí de chat GPT, das inteligências artificiais que estão sendo lançados aí por alguns inimigos, digamos assim. E, enfim, porra, tudo isso ajuda muito a gente, principalmente nesses trabalhos massivos e cansativos, que é algo que talvez a gente tenha padrões que a gente não consiga identificar por causa que o volume da informação é muito grande. Então, isso vai ser o que a questão aqui da gente utilizar a análise de logs vai nos ajudar muito. Aqui eu coloquei mais uma telinha aqui da ferramenta, que eu acho muito maneiro isso aqui, que a gente consegue ver os componentes da solução e como eles se relacionam. E o Login Analytics, ele faz isso de maneira automatizada, rastreando algumas informações do log, como o ECID, por exemplo. Então, isso aqui, cara, é algo que ajuda bastante. Então, imagina assim, teve uma transação que falhou, que a gente sabe que falhou, ou teve uma transação que passou e que era uma fraude, e você consegue entender por onde passou, o que aconteceu com ela, para você conseguir identificar o que você deveria fazer de melhoria na sua aplicação, ou talvez uma falha de segurança. A ferramenta também identifica outliers, que é algo muito importante dentro desse universo. E para quem manja de dados, sabe a real importância disso. E seguindo aqui, gente, para o nosso próximo, para nossa próxima ali das 3 palavrinhas, né? Analisa, instrumenta. Então, assim, porra, gente, dev, instrumenta. E como que a gente instrumenta isso? A gente pode instrumentar com agente único, ou a gente pode usar libs e agentes open source. Aqui, eu coloquei aqui um pouco da stack de observabilidade aqui que a gente tem no OCI, no nosso serviço aqui de cloud, na nossa plataforma de cloud, né? Então, a gente tem serviços de PaaS e de IaaS dentro da solução. E a gente conta com vários serviços focados aqui para observabilidade. Vamos lá. No nosso caso, como o público aqui é developer, a gente vai falar mais de APM e de Login Analytics, e a gente vai deixar meio de lado Database Management e Operations Insights. Mas só para título de conhecimento, todos eles funcionam com o mesmo agente. Então, quando a gente precisa instrumentar a aplicação, faz muito sentido a gente utilizar esse agente único. Mas é aquilo também, se você já tem algo que tem um determinado agente, vocês conseguem reutilizar, principalmente se esse agente for open source. Aí só, deixa eu ver aqui, acho que eu falei tudo, né, Cami? Sim. Nossa, a Cami deve estar com raiva de mim, porque eu falo demais. Tira para o ímpar, né? Tira para o ímpar, exatamente. Eu juro que esse eu falo e o próximo eu deixo você falar sozinha, Camis, vamos lá. Aqui a gente trouxe, por exemplo, uma arquitetura de APM. Ixi, não perdoa não, Acácio. Agora não, perdoa não. A gente vai fazer um eu vou mandar o valor, eu vou mandar o meu Pix aqui, eu perdoo por, deixa eu pensar. Eu perdoo por R$70, que é o mínimo que eu vou conseguir gastar para almoçar hoje. A comida tá muito cara. Mas pode ir lá, cara, tá tranquilo. Gente, então, assim, como que funciona, né? Até essa questão que a gente comentou dos agentes e de
ter a latência entre um serviço e outro. Então, a gente colocou um cenário aqui, ó, o navegador monitorando aqui o seu usuário com um agente do browser, né? Então, esse agente do browser, ele faz a coleta das informações e manda essas informações de indicadores de negócio e também de telemetria aqui para a solução de APM. A mesma coisa acontece quando a chamada chega no microserviço A e o microserviço A, ele percebe que ele tem que enviar a chamada para o microserviço B. Então, assim, em todas as etapas, quando a gente instrumenta direitinho a aplicação, a gente tem esses dados sendo coletados e o mais importante de tudo, a gente consegue ter eles todos centralizados aqui numa plataforma e dessa plataforma a gente consegue fazer uma coisa muito legal que a gente vai falar mais para frente e meio que é isso. E aqui deixo a Camis porque eu prometi. Então, basicamente, você vai poder fazer instrumentação tipo, de toda a sua aplicação, seu aplicativo. Camis, não me mata. Ai, tem 66. Aí, ó, tá aumentando, tá aumentando. Aê, gente. Então, você vai ter, tipo, vários coletores para trazer as informações. Então, a gente colocou alguns exemplos aí sobre a parte do APM. Você vai monitorar toda a experiência do usuário, você vai monitorar todos os steps da sua aplicação, todos os traces. A gente trabalha com Open Source e Open Telemetry. Então, você vai poder usar bibliotecas de Open Source, como o Jaeger, o Zipkin. Você vai conseguir fazer aquela parte de monitoração sintética que é muito bacana, pessoal. Tipo, imagina você se resguardar exatamente de uma reclamação do seu diretor, do dono da empresa, do presidente, ou até mesmo de um cliente, onde você deixa os monitores sintéticos rodando e você pode fazer um teste de compra, teste de uso de cartão, teste para marcar uma consulta, entre diversos outros serviços. Você vai ter também no tracing para o Oracle Functions, então você vai conseguir monitorar o seu Prometheus, fazer toda a parte de consumo de métricas, e tipo, essa é só uma pequena parte. Você vai ter a visualização da aplicação basicamente como um todo, você vai ter a experiência do usuário, o comportamento da aplicação, a parte de infraestrutura, a parte de performance. Aí, quer ir para o próximo? Claro, ou alguma coisa a acrescentar? Iremos. Na verdade, assim, gente, o que eu acho importante aqui desse slide, tá? Prometheus. Se vocês já têm algo rodando com Prometheus, que já tem métricas configuradas, a gente pode consumir essas métricas e fazer automação do lado do OCI para quando distorcer alguma coisa, quando der algum determinado erro. E eu acho que o recado mais importante disso aqui, gente, a Oracle não é só Java. Então, a gente tem agente para JavaScript, para Go. .NET. Node também é JavaScript, né? .NET, exatamente. E também a gente consegue monitorar uma coisa que é muito essencial, que é monitorar a experiência do usuário, que é o cara que, o cliente, que é o cara que reclama e ele fala assim, porra, vocês só podem estar de sacanagem comigo, eu tô tentando fazer não sei o que, há não sei quanto tempo essa porra não funciona. Tipo, a gente consegue saber que tá acontecendo uma merda antes desse cara ligar pra gente, começar a reclamar e isso gerar um barulho muito grande. Aí, gente, e essa parte de instrumentação é muito importante o papel de vocês devs, porque são vocês que configuram as aplicações para utilizar as libs corretas e as informações, e também lá na fase de deployment para sua aplicação apontar para a solução de APM e a gente ter todo esse funcionamento. Então, assim, mais uma vez, nesse novo mundo de DevOps e de cloud, e de blá, 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 porque eu não sei mais nada para falar, é muito importante a participação dos developers, porque, somos nós os developers que fazemos a diferença. E aqui, quando a gente fala de logs, que a gente em observabilidade, a gente está estruturado, eu diria, em 3 pilares. Aí a Camis, ela pode falar aqui melhor do que ninguém, mas eu acho que é telemetria,
que aí são essas telemetria de infraestrutura, então quanto o processador gasta, quanto a memória. A outra parte é logs, né? Sim. E a terceira parte era o quê mesmo, Camis? Eu sou muito ruim dessas coisas, muito ruim mesmo. A gente falou de telemetria, logs, foi banco? Não, não é banco, não. Eu lembro que a gente estava até discutindo ontem. Ah, lembrei aqui. E, porra, eu sou muito burro, né? Porque a gente estava acabando de falar disso de APM, né? Sim. E os traces do APM, que é você saber quanto tempo demorou para chegar de um lado para o outro, esse tipo de coisa. Aí, quando a gente fala de logs, gente, logs, assim, eu acho maravilhoso, assim, porque eu era daquele cara que programava, eu escrevia assim, eu escrevia lá logger.debug, eu programava em Java, tá, gente? Aí eu pegava e colocava assim, passou por aqui 1, passou por aqui 2. Aí eu rodava, aí depois eu olhava no log para eu entender o que aconteceu. Então, assim, através dos logs a gente vê tudo isso. E a gente pode logar tudo que a gente entender que é importante e não apenas logar os erros das nossas aplicações. A ingestão aqui, a gente pode fazer tanto por agentes open source, como o nosso maravilhoso Flume na solução. A gente tem um agente de logs aqui do OCI, que ele já vem instalado por padrão nas VMs do OCI. Eita, gente, deu um reconnect session. Todo mundo ouviu? Tá te ouvindo. Foi tranquilo? Tá perfeito. Beleza. Tranquilo. Aí a gente tem o Custom Logs Monitoring Plugin, que ele é um componente ali que vem nas VMs do OCI por padrão. Mas, assim, se você quiser instalar numa VM que está em outra cloud, gente, sintam-se à vontade, funciona, é super tranquilo de fazer. A gente tem o agente único, que a gente tinha comentado lá anteriormente, que eu entendo que estrategicamente, se você precisar instalar qualquer coisa, instale esse, porque aí você pode rodar APM, você pode rodar Login Analytics, Database Management, Operations Insights. Então, assim, você consegue ter uma gama muito maior de obter telemetria, de obter tracing, de obter logs, do que se você trabalhar com outros agentes. Além disso, a ingestão ela pode ser feita por Object Storage. Então, imagina o seguinte, eu tenho que monitorar alguma coisa que roda do lado do meu cliente. Só que eu não posso fazer nada na infraestrutura desse cliente. Você fala assim, porra, cliente, faz o seguinte, pega os seus logs e joga aqui para mim no meu Object Storage. Aí tá lá no seu Object Storage, você configura a ingestão de lá e você consegue cruzar as duas coisas, né? Cruzar o que está do lado da empresa que vocês trabalham e cruzar o que está do lado ali do seu parceiro ou do seu cliente. Então, isso também vai ajudar muito a vocês entenderem alguns eventos e conseguirem ajudar muito mais nesse contexto de observabilidade também, até na parte de negócio, né? Então, sim, parte de negócios, incidentes, vai trabalhar de forma muito mais fluida, muito mais rápida. Gente, eu vou contar uma coisa aqui, mas não contem para ninguém fora da palestra. Muitas empresas, elas estão atrás de juntar essas informações todas que a gente está falando com vocês com informações de negócio. Então, por exemplo, saber que a redução de um segundo ali para eu colocar um produto no carrinho, se isso impacta na quantidade que eu estou vendendo. Então, assim, dados é uma coisa que a gente já está nessa vertente de dados há bastante tempo, o mercado, então, inteligência artificial, entre várias outras coisas. E aqui a observabilidade também tem um papel fundamental para a gente ter essa visão mais holística, 360, de conseguir enxergar tudo em todos os aspectos. Aí, beleza. Aqui ingestão de logs, gente, qualquer formato.
A gente lê aquelas, ó, esse negócio aqui desses log de rede, a gente lê, então a gente consegue saber o tráfego de rede, eventos do Windows, tipo, esses tempos eu lembro que eu estava junto com a Camis, a gente estava conversando com um cliente que precisava saber quando alguém alterou ou deletou um arquivo, renomeou, tudo isso a gente consegue pegar esses logs. Logs aqui para soluções mais modernas como Kubernetes, em formato JSON, a gente consegue ler. Logs em soluções mais, não sei se eu diria antigas ou duvidosas, em XML, a gente consegue ler também. Logs em formato multiline, logs em regex também, assim, o que é importante a gente entender? Que qualquer formato que você tenha de logs, a gente tem uma maneira de configurar para que a gente faça a leitura e consiga criar esses indicadores de, sei lá, o quanto vendeu, taxa de sucesso, erros específicos que a gente sabe que acontecem, são de negócio, ou por alguma característica especial da infraestrutura. Então, assim, tudo isso a gente consegue ingerir, colocar no formato certo e ter como analisá-los. E um ponto importante, pessoal, é que assim, quando a gente fala de observabilidade, de ferramenta de monitoração, de trazer dashboard, geralmente a gente pensa, vou trazer dados de tecnologia, vou trazer dados de performance, vou trazer dados de erros. Só que tudo isso, pessoal, que o Raka falou aí, e aí, inclusive, outro dia nós estávamos com um cliente e foi feita a entrega de um dashboard de negócios. E, tipo, foi sensacional, porque o pessoal geralmente pensa em dash para tecnologia, para tratar incidente, para olhar ambiente, performance. Não, gente, dá para trazer dados de negócios. E a gente conseguiu trazer os dados de negócio com erros que eram de negócio, com logs, que trouxe toda a visibilidade que o cliente ele precisava para ele poder trabalhar, para ele poder identificar qual era o principal ofensor dele naquele momento, qual era o principal... tinha alguns... esse cliente ele trabalhava com outros clientes, então ele estava conseguindo visualizar quais eram os clientes que estavam tomando mais erros. Ele trabalhava com outros parceiros de negócio. Então, assim, ele conseguia rastrear e falar assim, pô, está acontecendo alguma coisa no meu parceiro X, porque eu tenho, sei lá, tantos... entre todas as transações que ele me mandou, eu tenho, sei lá, 20% de erro de negócio, isso é um volume muito alto. Então, assim, gente, dá para fazer muita coisa mesmo. Gente, eu também estou com fome, mas, assim, a gente promete que a gente vai terminar logo. Eu vou ser bem rápido. Tem mais uma palestra depois, hein, pessoal? Esperar aí para tem a parte de mão na massa, gente. Na hora que vocês aprenderem esse negócio, vocês vão falar assim, porra, isso é do caralho. Assim, vamos correr um pouquinho, vou usar isso sempre. Vamos lá. Aí, gente, terceiro pilar aqui. Dev, que é dev, operacionaliza. Que é aqui, gente, que a gente vai ganhar o nosso precioso tempo para a gente tomar o nosso cafezinho e ficar refletindo de ai, meu Deus, como é que eu vou resolver essa merda? Então, assim, por quê? Quando a gente vai operacionalizar os workloads e os desenvolvimentos, a gente vai começar a criar automações que vão nos ajudar a ganhar tempo. Então, assim, a gente vai começar a ter um comportamento onde eu deixo de olhar o dashboard, principalmente o pessoal de operações, o pessoal que está mais ligado a essas tarefas, e eles começam a olhar para as coisas que importam. Então, assim, a gente sabe que durante essa semana teve uma redução da performance da aplicação. Aí precisa entender, a infra está adequada, não está adequada. Ele vai começar a trabalhar com outro tipo de visão. Então, assim, essa parte de criar alarmes, notificações, até remediação, gente. Então, assim, acontece um cenário. Vou falar porque eu já vi isso acontecer. Só não vou contar o cliente, senão eu serei demitido. Isso vai acontecer várias vezes, em vários clientes diferentes. E vários importantes, tá? Só empresa grande. Do firewall, por exemplo, dropar a conexão e ele não lançar exceção
para quem está consumindo, por exemplo, um serviço de banco. Então, chega em um determinado momento que você vai perdendo as suas conexões do pool de conexão, e quando você olha para todas elas, elas estão saudáveis. Só que a aplicação, de repente, ela trava e não fala com o banco. Então, Aí, assim, se você não tem sabe... visibilidade, você não vai identificar onde está o problema. Exatamente. Como a gente já sabe que este comportamento ele acontece, então, quando você identificar esse cenário, você pode, via automação, falar assim, vou dar um restart na minha aplicação, ela vai criar um novo pool de conexões e resolver o meu problema. Então, assim, não é exatamente a melhor maneira de resolver, mas como tudo hoje em dia, tudo precisa ser muito rápido por causa de cloud, por causa de DevOps, e a gente precisa, o máximo possível, atender negócio, é até a cultura DevOps, né? Tipo, antigamente os servidores tinham um nome. Hoje você vai lá, você executa o pipeline, ele vai lá, ele deleta o ambiente todo, cria tudo de novo, um ambiente totalmente novo e disponibiliza. Então, assim, é um novo modelo. E, assim, só para vocês entenderem, a gente já falou de várias características aqui sobre a gente utilizar padrões open source, trabalhar com cloud native, utilizar algoritmos de machine learning, ter automação e ser uma solução híbrida, né, quando a gente pode trabalhar com on-premises, soluções que estão no data center do cliente, ou alguma coisa assim, e também multi-cloud, né, em outras clouds aqui a gente colocou até o logo das empresas que, assim, eu só gostarei delas se elas me contratarem, por exemplo. mas aí vamos lá. A gente divide a nossa stack em duas partes aqui. Essa camada aqui de cima, que está toda em negrito, são os serviços onde a gente vai, digamos assim, fazer as análises e obter os insights para a gente implantar a camada aqui de baixo, que é a gente reconhecer as informações no login, fazer uma notificação de algum problema que esteja acontecendo, utilizar functions para fazer automação desse cenário que eu falei, por exemplo, de firewall dropando as conexões, usar, por exemplo, o Service Hub para você pegar as informações de log e telemetria e disponibilizar para uma solução de dados, para ela cruzar tudo, cruzar transações e dados de negócio com telemetria, por exemplo. E aqui também a parte de automação de infra, né, de Infras Code com Resource Manager, que vai ajudar a gente a instrumentar as nossas aplicações. Então, assim, lá quando eu disponibilizo um ambiente, esse ambiente já vem com um agente de coleta de logs, um agente de APM pré-instalado. Então, isso facilita bastante e a gente, como developer, a gente tem que se preocupar muito com essa camada, que é essa camada que ela vai dar ganho para a gente conseguir tomar o nosso cafezinho, que a gente tanto gosta. Ter um pouco de paz, né? Isso. Aqui, eu coloquei aqui um exemplo, né? Na verdade, 4, né? Então, assim, a gente trabalha aqui dentro do OCI com o serviço de monitoring, onde ele tem as métricas. Aí ele já tem as próprias métricas dele e também tem as métricas customizadas. Então, eu posso ter métricas lá do OCI, né, que seria a cloud da Oracle, das VMs que estão rodando lá dentro, ou de alguma coisa que esteja fora. Sei lá, tem uma VM lá que sobrou num outro player de cloud que não é muito bom, mas a gente precisa monitorar, porque faz parte do que a gente cuida. Beleza, a gente consegue utilizar esses agentes para pegar a telemetria, colher as métricas, e uma vez que a gente colhe as métricas, a gente entra nesse sistema de alarme, que aí eu posso configurar assim, aí qualquer contexto, tá, gente? Erros, sei lá, erros 500. Tem mais de 1% de erros 500 no último 5 minutos. Alarma. Aí quando eu alarmo, eu venho para essa solução aqui, que é de notification. E também eu posso jogar num streaming para isso virar um incidente e eu tratar os dados de outra maneira, por exemplo. E aqui, quando eu entro em notifications, eu posso avisar as pessoas. Aí aqui a gente colocou alguns exemplos, e-mail, SMS, Slack, outras ferramentas também que eu não gosto de falar o nome, como Teams, por exemplo, a gente pode mandar por WhatsApp também.
a gente pode usar esse HTTP para a gente mandar para um sistema ali que tem APIs disponíveis, e a gente poderia também criar uma lógica toda customizada de automação de tarefa dentro do OCI Functions, que é o que eu tinha comentado sobre ter a remediação automatizada. E tem esse PagerDuty aqui, que é uma coisa que, assim, eu acho que o pessoal usa isso bastante nos Estados Unidos. Que aí eles ficam, o cara que está responsável pelo plantão, ele fica com o pager da empresa lá, aí se tocar, ele para ali o que ele está fazendo, ele para de curtir o solzinho dele na praia, corre para casa, liga o computador e começa a trabalhar. Gente, sobre tudo isso que a gente falou, tá tranquilo, tá Alguma devagar. dúvida? Devagar com certeza tá, porque a gente estourou o tempo. Assim, isso eu tenho certeza. Então, assim, no comentário devagar, não. Aqui, eu acrescentei isso aqui, mas isso aqui é uma bobagem, funciona igualzinho o anterior, só que aqui a gente trabalha com eventos de cloud. Então, teve uma aplicação de patch num banco meu, uma VM foi reiniciada, todo esse tipo de coisa também eu consigo auditar quem fez do evento, e também eu posso, pelo mesmo esquema, avisar pessoas e também para um caminho de automação. Trabalhar com uma remediação, por exemplo. Exatamente. E, gente, chegou finalmente a hora tão esperada para a gente acabar com esse negócio logo. Dev que é dev, põe a mão na massa e faz o negócio acontecer, né? Tipo, a gente é da pá virada, a gente faz o negócio funcionar. E a gente faz, como que a gente faz? Porra, a gente tomando o nosso cafezinho, né? Cara, essa cena é espetacular, hein, gente? Cara. Uma automatização das antigas, hein? Às vezes, assim, talvez não tenha sido feito exatamente do jeito certo. Mas a gente faz porque a gente é dev. Mandou fazer, Tá garantido feio. que vai estar entregue. E o cafezinho, hein? Não dá para esquecer o cafezinho. O meu já acabou aqui. Ainda bem que eu trouxe um copo de Coca-Cola. Eu tenho... E fiz propaganda para Coca. Agora eu quero royalties. A minha água aqui do lado. Eu tô mais saudável, eu tô numa água de gente, coco aqui. Isso aqui, ó, é a situação que acontece com a observabilidade. Essa porra não para de logar. Não acaba. Então, o que a gente faz? A gente dá uma solução, ó, que resolve tudo. Pronto. Ok para todas as orações. O caos, depois de instaurado, ele se vira, né? Exatamente, gente. Então, agora, a gente vai para a parte do que a gente vai botar em prática aqui, o que a gente... Uma das coisas que a gente comentou aqui, que é o pilar mais importante para o dev, que é a parte de análise. Eu estou falando assim devagar, porque eu estou achando aqui o botão que para o compartilhamento, para eu compartilhar a coisa certa. Eita. Peraí, gente. E aqui, eu vou logar aqui, gente, num ambiente de OCI, que ele é do meu time. E eu e a Camila, a gente já deixou isso previamente configurado para vocês. Rafa, a gente vai dar uma pausa para o almoço, sim. A pausa, ela tá atrasada. Tem uma palestra depois da nossa, né? Tem uma depois da nossa? Eu achava que a pausa era meio-dia. Eu acho que a palestra do Pedrinho. O Pedrinho tá por aí? Não, o Pedrinho foi hoje de manhã. Pedrinho, nosso incrível Java Boy, estava hoje de manhã. É a sua, Ellen. Ellen, fala que você me perdoa, Ellenzinha, por favor. É dela e do Renan, né? Gente, eu sou muito... Gente, eu falo muito. Desculpa. E o Vamos dar problema é só que eu uma me palhinha do empolgo. lado, só para o pessoal ver, ter uma visão rápida, e a gente já vai encerrando. Com certeza, com certeza. A gente vai fazer só aqui uma demonstração aqui para vocês. Gente, então vamos lá. Como que a gente consegue
a gente pode trabalhar de várias formas aqui com Login Analytics. No geral, eu gosto muito dessa que eu vou apresentar para vocês. Aqui está carregando o nosso OCI. Eu gosto muito desse approach, por quê? Porque a gente pode trabalhar com upload de logs sob demanda. Então, imagina o seguinte, deu problema em alguma coisa, ou no seu próprio desenvolvimento, tipo, você vê que está acontecendo alguma coisa na fase de testes, vocês não conseguem identificar o que está acontecendo, a gente sempre tem essa opção de utilizar os logs sob demanda, que eu acho que vale muito a pena quando uma aplicação ela não está devidamente instrumentada. Então, tipo, ela não tem os agentes, os logs dela não vêm para a plataforma. Então, tudo que é novo, a gente poderia tratar com esse approach aqui. Por exemplo, uma coisa aqui que é muito importante, ó, a gente não vai mostrar porque a gente prometeu ser rápido. É regra de detecção. Então, em cima das consultas ali que a gente vai ver que a gente consegue fazer, eu posso criar uma regra de detecção. Então, eu posso fazer assim, vou quantificar o número de erros de conexão dentro dos meus logs da aplicação A ou de parte da aplicação, então tudo isso também é possível de filtrar. E baseado num indicador assim, gente, se teve mais de tantos erros, eu vou simplesmente acionar alguém para ver o que está acontecendo, ou eu vou tentar resolver de uma maneira automatizada. E isso também funciona, gente, para o contrário. Então, assim, imagina que eu tenho, a Camis falou G-Commerce, aí fiquei com essa merda na cabeça. Uma funcionalidade lá de busca de produto. Aí imagina assim, que estranho. Porra, faz 1 hora que eu não tenho nenhuma busca de produto sendo executada. Também posso alarmar essa situação estranha, né? Porque, por que os meus usuários não estão conseguindo usar a minha aplicação? Também é uma maneira que a gente pode utilizar a plataforma. Mas vamos lá, gente. Então, aqui a gente tem essa parte de uploads. Então, o que eu vou fazer primeiro, né? Primeiro, eu vou criar o que a gente chama de parser, e depois de criar o parser, eu vou criar um source. Só para vocês entenderem, o parser, ele é o que um parser faz, né? Tipo, ele vai ler alguma coisa e vai transformar da maneira adequada. Então, dentro do parser, a gente vai escolher qual informação significa o quê, para que a gente consiga fazer melhor as nossas análises com as variáveis que o Login Analytics já tem, e também se tiver necessidade de criar novas, a gente pode criar novas. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu vou criar um parser aqui. Como vocês viram, a gente pode criar de tipos diferentes, né? Então, pode ser JSON, pode ser XML, arquivos delimitados. Dentro aqui do regex, a gente trabalha com multiline também. Então, vou colocar assim, parser. Parser do TDC já existe. Então, vamos colocar, que eu coloquei para a gente testar o material antes. Então, vou colocar assim, parser ao vivo. Perfeito. Coloco aqui a descrição, parser da, sei lá, do microserviço X. Não. Esse log aqui é para Android. É para Android. Esse é um parser para logs de Android, que eu vou criar agora. Assim, na solução a gente já tem vários prontos, como vocês viram lá, tem 200 e tanto. Aqui eu vou pegar uma amostra de logs. Eita, peraí. A ideia agora, pessoal, o que o hacker vai fazer? Ele vai pegar aí uma amostra de log de Android e vai parsear o log para ele entender o que é cada item do log e a gente poder trabalhar em cima disso. Para eu conseguir analisar as informações de dentro do arquivo de log. Então, gente, já carregou aqui. Tudo isso aqui também eu poderia ter feito... eu poderia ter simplesmente colado aqui um exemplo. E beleza, gente. Vou dar um next aqui. Vocês viram que eu posso tratar arquivos que é uma única entrada de log. Então, principalmente para aqueles processos batch que tem uma saída única, vocês podem trabalhar com esse tipo de formato também.
Aí aqui dentro dessas maravilhosas linhas aqui, eu vou escolher uma qualquer. Vou escolher essa aqui porque eu achei ela maior, então acho que maior tem mais coisa para ver. E beleza, gente. Aí primeira coisa que eu faço aqui, eu pego aqui e eu posso selecionar qual é esse primeiro campo aqui. Olhando para as informações que estão nesse campo, eu entendo que isso aqui, ele vai ser o time. Então, vai ser o horário do evento. Então, eu passo aqui, ele já mapeia aqui o time e ele testa com a amostra de logs que eu enviei. Então, ele vai mostrar linha a linha para mim e vai dizer o que cada amostra desse log ela representa. Então, aqui está um pouco lento. Provavelmente a minha internet que não está boa. Porque aqui ele vai mostrar se ele conseguiu, que aí é esse status. Se ele trouxe com sucesso ou não. Exatamente, ele vai mostrar o que ele trouxe como teste. Pronto. Então, assim, ele conseguiu identificar que isso é a minha data. Esse aqui, como eu já estudei o log antes, eu sei que esse é o PID. Então, esse é o Process ID, só que eu acho que tem vários aqui, o Parent Process ID. Isso. Aí eu vou lá e vou mapear o Process Parent ID. Aí ele vai fazer a mesma coisa para o restante dos logs. Tá um pouquinho lento, mas ele vai resolver. E, gente, a parte interessante disso aqui é que a gente não precisa ser o especialista de regex. Você só vai colocando o que você precisa. Você sendo dev, ninguém melhor do que você para saber quais são as informações que o log está te trazendo. Porque quem construiu ele, basicamente, deve ter sido você mesmo. Ou você vai ter aqueles logs já tradicionais, como do Apache, por exemplo. Log de auditoria. Aí que são logs que já são padronizados e muitos deles a gente já tem o parseador pronto na ferramenta. Sim. Esse específico, a gente está fazendo parceamento para vocês entenderem que é possível. Então, assim, já tem, acho que são mais de 250, não é isso, Raca? Não me lembro, mas na hora que a gente sair dessa tela aqui, a gente vê o número que aparece ali na console. Mas quando você quiser destrinchar um log do zero, é possível você fazer com parseador. Então, é um log construído que não é um log de mercado, é um log da sua aplicação que foi desenvolvida dentro da sua empresa. Então, tem toda a possibilidade de você ir lá, parsear o log inteiro e ter a visualização íntegra dele para você poder analisar de uma forma melhor e a inteligência artificial do próprio login te ajudar a trabalhar nisso também. Aí aqui, eu estou pegando aqui, no caso aqui, isso aqui é o Process Name, acho que era Process Name. Mas assim, você conseguiria também, principalmente para quem trabalha aí com linguagens orientadas a objetos, pegar qual é o pacote e qual é a classe que está logando isso. Então, isso também é possível você já colocar aqui que você é mais assertivo nas pesquisas. Então, você pode procurar por logs de um determinado componente dentro da sua aplicação. E esse restante aqui, gente, um pouco porque eu sou preguiçoso e porque eu não me lembro do restante da massa de logs. Eu vou selecionar aqui tudo e vou colocar que isso é um message, né? Tipo, que é a parte do log que ela vai acabar variando muito. Então, aqui, message. E com isso, eu já tenho o parser. Aí eu posso olhar aqui se deu erro em alguma das linhas da minha amostra. Isso aqui a ferramenta vai mostrar para mim. Então, assim, gente, é muito simples. É muito simples. E eu tô triste, gente, de atrapalhar o almoço de vocês e o meu, inclusive, porque... E a palestra esses minutos farão... E a palestra da Ellen, que a Ellen, assim, ela só... Não, ela vai conseguir apertar o meu pescoço, porque nós dois somos pequenos. Então assim,
É nós três, os anões do time, né? Aí, gente, como a gente viu aqui que deu tudo sucesso, vou antecipar aqui e vou criar o parser. Ele dá uma confirmação, ele explica aqui as variáveis que eu escolhi, o que significa cada uma, que quando você está lá na parte de variáveis, você pode configurar isso. E vou criar o parser. Olha que fácil. Criei o parser, eu vou voltar para cá, e a segunda coisa que eu vou fazer é criar o source, que o source ele vai definir da onde o log está vindo, mais o parseador, e ele também vai me possibilitar escrever, sei lá, colocar algumas coisas diferentes ali para mim. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vou poder fazer é aqui dentro do source, eu vou poder colocar o tipo de source, né? Então, se é um banco de dados, se é file, se é diagnostic log, se é o syslog listener, Windows Event System. Então, assim, eu posso escolher o tipo. Aqui no Entity Type, eu vou falar quais são as entidades que vão poder enviar esse log. Então, vou colocar assim. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa de Android, de Android não. Ah, não, é porque eu não sei escrever, gente, desculpa. Não, Android não tem mesmo, não é porque eu não sei escrever. Então, imagina que sei lá, um host Linux. Não, vou colocar IX, que eu acho bonito, sei lá, que a IX é RISC, né? Então, a gente tem também compatibilidade com outros tipos de sistema operacional. E aqui, eu escolho o parser. Então, eu venho lá e coloco parser ao vivo, que foi esse que a gente criou agora. E, gente, a gente pode também colocar outros parsers ao mesmo tempo. Aí já vou explicar o motivo, porque aqui embaixo eu coloco da onde esse arquivo de log vem. Então, imagina x, sei lá, /var, /log, ***. Aí todos os arquivos que estiverem dentro dessa estrutura, eles vão vir aqui para a plataforma de logs. Aí eu vou ver assim, logs no meu app. Espera aí, app. E aqui eu posso excluir nomes de arquivo, então aqueles arquivos que rotacionam, tipo log, tipo .log 001, .log 002, a gente consegue não trazer eles para a plataforma, porque a gente sempre vai ingerir em tempo real o log que está sendo escrito. E a gente pode fazer filtro de dados, pode estender campo, pode fazer enriquecimento, tem várias funcionalidades. E a parte de label que é importante, que a gente pode rotular dentro dos logs, tipo uma situação de erro, por exemplo, isso vai impactar quando a gente cria as regras de detecção. Pô, gente, eu sei que tá todo mundo com fome, mas não diminui não, aí, ó, tá 53. Eu tô só de olho, E tem que lembrar que a Ellen, ela tá ali, né? Mandando coisa no chat pra gente. Hein? Aí, gente, depois que eu criei o source, eu vou fazer por aqui porque eu já estou aqui, mas a gente poderia voltar lá e clicar nos uploads. Aí eu posso clicar aqui, upload files, e colocar assim, ó, upload ao vivo. Aí eu vou pegar, vou escolher qual grupo de logs que eu vou colocar. Aí isso ajuda ali na parte de autorização de quem pode ver esses logs. Então, às vezes isso é importante, principalmente para quem trabalha no mercado financeiro, esse tipo de coisa é muito avaliada. Aí aqui, eu vou misturar aqui esses logs que eu tenho, que todos eles estão no mesmo padrão, e vou subir aqui, ó. Subir os três estão válidos. E para cada um deles, eu vou ter que vir aqui e eu vou ter que falar. Na verdade, eu não tenho que falar não, porque ele já preencheu automático para mim, que é o source ao vivo. Então, todos eles vão com source ao vivo, tá setado aqui. Aí, só para a ferramenta entender, esses logs, qual é o parseador que eu tenho que usar e como que eu vou tratar as informações. Avancei, vim aqui e vou dar um upload. Aí foi rápido, né, gente? Estou trabalhando também com arquivos pequenos.
e Xablau, assim, tá pronto. A gente consegue já vir aqui no explorador de logs, né? E dentro aqui desse explorador de logs, ele vai trazer os logs filtrados desse upload que eu fiz. Por exemplo, gente, tá todo mundo acompanhando até aí, tá tranquilo. Com certeza precisa ser mais rápido, mas assim, é só para saber se vocês estão acompanhando tudo. E se tá fazendo sentido e tá sendo bacana. Aí o Rafael já falou, sim. Então, beleza. Aqui, por exemplo, não sei se vocês viram, eu cliquei aqui nas informações de tempo para fazer um drill down. Aí ele já marcou aqui, ó, para a data que eu selecionei. E aqui ele vai mostrar a quantidade de logs aqui na linha do tempo e qual que é a informação que a gente tem em cada uma das linhas de log. E quando eu abro aqui, eu consigo ver o que ele mapeou para cada variável. Então, assim, em cima disso, eu vou conseguir fazer as minhas análises aqui. Aí, beleza, tô vendo aqui a informação de log, mas, porra, tá difícil enxergar o que está acontecendo. Então, assim, o que a gente usa para ajudar nisso? A gente usa o cluster, ou a gente usa esse outro aqui que é novo. Qual que é o nome disso? Ou o issues. O issues é interessante porque ele trabalha só com o issue e ele compara período contra período. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então, coloquei aqui, aí ele está processando aqui e ele vai trazer para mim os clusters, né, que ele identificou dentro do log de informações. Ele já separa para mim quais são os issues em potencial. Então, posso olhar aqui e, tipo, olha que interessante, ele mostra para mim o trend. Eu estou olhando para o lado porque eu tenho um monitor aqui do lado, tá, gente? Aí, dentro dessas trends, eu posso filtrar os que tiveram menos ocorrência e os que tiveram mais. Então, assim, ó, às vezes esse real get tasks, ele pode ser um erro que eu posso ignorar, ou às vezes não. Então, eu posso abrir aqui ele e olhar na distribuição do tempo quando que ele aconteceu. Então, quando a gente fala de cenário de troubleshooting, isso é muito útil porque eu consigo entender pelos horários do evento o que estava acontecendo antes, o que começou a acontecer e está impactando a aplicação e, sei lá, depois que corrigiu, eu também consigo olhar se está tendo esse problema depois que o erro foi corrigido, se ele continua acontecendo. Mas isso aqui lembrando, gente, a gente está falando de análise. Aí, eu consigo olhar os outliers. Então, aqui dentro desse conjunto de logs, ele não conseguiu identificar nenhum outlier, muito provavelmente pelo tamanho dos logs, né, que são logs, sei lá, o arquivo maior, acho que tinha 400K. E ele identificou esses agrupamentos, né, então você vê que ele agrupa aqui informações que são semelhantes. E uma das coisas aqui ó, que me chamou a atenção, tá vendo? Sobre isso aqui que aconteceu, ele tá dando aqui, ó, que demorou 1000 milissegundos. Então, eu poderia, por exemplo, pegar isso aqui e falar assim, vou procurar por essa informação dentro do log. Eu poderia simplesmente acrescentar aqui na minha consulta ou clicar ali para fazer um drill down. Mas eu vou fazer no manual porque, porra, a gente que é dev, a gente gosta de escrever, né? A gente não gosta de clique-clique. Clique-clique é coisa para gente de negócio, gente que só sabe mexer no Excel. Aí aqui eu peguei e já consegui trazer aqui esses logs. Aí imagina se isso fosse um cenário que é de um determinado erro. Então, poderia vir aqui, por exemplo, e vou falar assim, vou gerar um indicador para que eu veja quando esses erros acontecem. Então, vou vir aqui nesse aqui, que é o tile, aí ele vai trazer aqui a informação para mim. Eu vou tirar esse agrupamento de source, porque o meu source ele é único para esses logs. Então, ele só vai mostrar um. Aí, tirei. Vou dar um título, né, para ficar bonitinho.
erros ao vivo. Nossa, o indicador mais mentiroso do mundo. O que mais que eu errei hoje é isso aí. E a gente conseguiu montar um objeto de dashboard. E eu posso pegar ele, salvar ele aqui e colocar assim, o nome da consulta, erros ao vivo. Blá, blá, blá. Não sei o que escrever. Aí, salvei. Olha que maneiro. Vocês viram aqui que a gente consegue utilizar tudo para ajudar aí nas análises. Esqueci de mostrar para vocês, antes da gente sair dessa tela aqui. Quando eu pego todos esses logs e jogo aqui no contexto do issue, do objeto issues, isso. Ele vai trazer aqui a comparação de clusters. Então, ele vai confrontar as 12 horas atuais com as últimas 12 horas. Óbvio que tudo isso alinhado com o time frame que está aqui dentro. Então, ele vai mostrar aqui para mim o que são novos issues e o que são novos outliers, comparando com um período de tempo anterior. Então, isso ajuda bastante, principalmente quando teve mudança no ambiente. Camis, algum comentário? Que eu estou sentindo que eu estou falando muito e você tá olhando assim, porra, esse garoto não para de falar o pouco. É que eu tô com medo da Ellen. Porque não, a Ellen é pequena, mas ela parece muito brava. Ela é maior que a gente. mas vamos lá. Aí, esse aqui, por exemplo, também poderia ser algo que eu poderia salvar e colocar no meu dashboard, porque eu entendo que faça sentido. Então, eu vou colocar, sei lá, issues ao vivo. Aí, gente, olha que maneiro, né? Então, eu poderia vir aqui de novo no Administration, aqui nos dashboards, e eu vou colocar tudo isso num dashboard para que outras pessoas possam se aproveitar do conhecimento que eu gerei analisando esses logs. Então, e essa parte legal, pessoal, vocês criam esses dashboards e vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, dá acesso de edição, dá acesso de leitura e vida que segue. Então, assim, sei lá, você precisa compartilhar isso com outra área, mas você só quer que eles tenham leitura, dá para fazer. Precisa compartilhar isso com uma área de segurança, dá para fazer, e assim por diante. Maravilha. Aí, tudo isso, a autorização é feita pelo IAM do OCI, então ele é totalmente granular. Então, assim, você pode marcar exatamente qual é o dashboard, exatamente qual é a fonte de logs que um usuário pode ler e você pode entregar só isso para ele. Então, a gente poderia ter, inclusive, usuários de negócio olhando para esses dashboards. Aí, gente, muito rápido, que eu só quero falar mais duas coisas importantes aqui. E não vão ser essas duas que eu vou falar agora, porque, enfim. Essa área aqui de cima, ela é uma área responsável pelos filtros. Então, assim, dentro do dashboard, eu tenho os filtros que eu consigo filtrar componente, filtrar compartimento. Então, isso vai ajudar muito a gente a controlar a informação que está sendo exibida. O que vai fazer bastante sentido para a gente, porque no mesmo ambiente cloud a gente tem produção, tem o AT, HK, teste, sei lá, cada empresa quer chamar de um nome, e a gente tem dev, por exemplo, e tem algumas empresas que tem até sandbox, né, que é um ambiente que não serve para quase nada, né, porque o povo caga tanto ele que não serve para nada. Aí, a gente consegue usar essa parte de filtros para isso. E aqui embaixo, lembra das consultas que eu já tinha criado? Eu vou vir aqui embaixo e vou escrever assim, ó, ao vivo. Então, fala assim, ó, vou colocar aqui no meu dashboard. Só arrasta. Só arrasta. Muito simples, pessoal. Criou a consulta, arrastou, já era. Aqui, como eu não tenho nenhum filtro, ele vai selecionar aqui os filtros que Padrão? mais fazem... os filtros, ele vai me oferecer os filtros padrões para eu colocar, então eu posso fazer de banco, posso fazer por entidade, então poderia fazer um filtro por host, por exemplo, e por região, e por várias outras coisas. Mas, assim, vamos ser breves. Aqui ele está falando para eu adicionar um de entidade, vou adicionar também, porque eu não quero discutir, eu quero terminar isso logo, eu sei que está todo mundo com fome.
inclusive eu. E aqui eu criei aquele outro que era o Issues ao vivo, né? Então, vou simplesmente arrastar para cá e vou colocar aqui e vou linkar com esses aqui que já existem, porque eu também poderia criar novos filtros que iam afetar só esse objeto de issues, por exemplo. Aí, salvei tudo, ele vai carregar os dados e vai me mostrar como vai ficar. Aí eu vou falar assim, porra, esse negócio não ficou bom. Então eu vou pegar aqui e vou falar assim, não, eu preciso aumentar isso aqui. Peraí. Eu preciso aumentar isso aqui para ficar melhorzinho. Aí aqui eu olhei, ainda não tá bom. Então eu vou abaixar um pouquinho aqui para ficar maior. E vocês conseguem, gente, via drag and drop e montando os dashboards de vocês de acordo com a necessidade. Aí dei um salvar aqui, aí eu consigo ver como fica. Então aqui, ó, os erros que aconteceram ao vivo. As informações aqui pra gente, elas não vão ficar mudando, porque é aquilo, né, gente? A gente fez o upload de log sob demanda. Então, a gente não tem novas entradas de log em tempo real, mas se fosse um ambiente com ingestão em tempo real, a gente estaria vendo isso em tempo real, isso aqui mudando. Aí só para voltar, deixa eu ver se está aqui no Ctrl+C que eu fiz. Ah, não tá. Mas enfim, eu vou vir aqui. Aí qualquer uma dessas consultas que a gente criou previamente, eu posso usar para criar uma regra de detecção. Deixa eu só voltar aqui, gente. E eu vou mostrar bem rapidão, a gente não vai conseguir testar porque esses logs são estáticos, mas assim, mas para vocês terem uma visibilidade de quão simples é fazer. E Ellenzinha e Renan, eu prometo que essa é a última coisa, eu paro o compartilhamento. Se quiserem já entrar aí para acompanhar essa última parte e garantir que eu não vou ultrapassar essa barreira, podem entrar. Aqui, gente, olha que legal. Eu posso fazer a consulta esquedulada a partir de uma consulta que eu gerei, ou eu posso fazer uma regra de detecção em tempo real, que aí ela vai estar relacionada com aquela parte de labels que eu comentei. Então, tudo que eu classifiquei como falha de aplicação, como interrupção, a gente consegue gerar uma métrica aqui. Aí, nesse caso, eu não vou usar essa, porque eu não tenho. Aí, eu vou colocar aqui rule ao vivo, para manter o padrão das coisas. Aí aqui ele fala para eu escolher uma consulta que eu já tinha previamente definido. Então aqui eu vou vir e vou colocar ao vivo e vou escolher os meus erros ao vivo. Aí com os meus erros ao vivo, eu só vou dar o target lá no serviço de monitoramento. Lembra que eu tinha comentado? Aí eu venho aqui. Ai, gente, que cagaço. Gente, desculpa, essa parte aqui eu não vou conseguir preencher porque eu não criei o namespace previamente. Porque aí eu posso criar um namespace para ele agrupar as métricas, por exemplo, da minha aplicação de e-commerce, como a Camis disse. Eu posso falar assim, metrics, e-commerce, produção. E posso colocar também os grupos de recurso. E aqui eu vou criar, eu vou colocar o nome da métrica. E a partir disso ele vai criar uma métrica que vai ficar sendo atualizada. Aí lá no sistema de alarme, eu defino os indicadores que vão acontecer para eu notificar uma pessoa ou para eu automatizar uma tarefa. E, gente, isso é sensacional porque a gente não precisa ficar olhando o dashboard, tentando descobrir se alguma coisa está errado. O próprio sistema ele vai distorcer e ele vai falar para você assim, porra, Camis, você que é de operação, resolve essa merda logo. A latência de alguma coisa subiu de 200 para 1000 milissegundos. E a gente consegue resolver com isso. Então, vou cancelar aqui porque eu não vou conseguir criar. E isso é o que eu tinha para apresentar. Só deixa eu fechar aqui o compartilhamento.